Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Planeta Novelo. E na aula de hoje nós vamos fazer uma gola em tricô. Vamos lá? E para fazer este trabalho, nós vamos utilizar o fio urbano da Círculo, de cor cinza escuro, o número da cor é 8323. Ele é um fio mais espesso, por isso que aconselha-se a utilizar agulha de tricô de 8 a 12 milímetros. Eu vou estar utilizando aqui a de 8 milímetros. É claro que vocês podem utilizar a agulha e o fio que vocês tiverem em casa, porém, façam uma amostrinha de pontos e algumas carreirinhas para ver as medidas, tanto de largura quanto de comprimento, certo? Para vocês poderem, então, produzir a gola do tamanho que vocês acharem melhor. E antes de começar a assistir o vídeo, já se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha com os amigos e amigas que gostam de tricô. Então, a primeira etapa do nosso trabalho é colocar 15 pontos na agulha de tricô. No meu primeiro vídeo de tricô, eu ensino como colocar esses pontos na agulha. Então, relembrando, faz uma pinça assim, com esses dois dedos, coloco o fio sobre a agulha, seguro com esse dedinho aqui e posiciono de forma que eu consiga pegar essa laçadinha por fora, essa outra aqui por fora também e passando por dentro da laçada com o dedão. E aí, já tenho 2 pontinhos na agulha e agora eu vou fazendo este procedimento até completar 15 pontinhos. 4, 5, 6, 7, 8, 15. Agora que eu já tenho, então, os meus 15 pontos na agulha, nós vamos começar a trabalhar a nossa gola. E nós vamos fazer 3 carreiras consecutivas. A primeira carreira vai ser formada de ponto meia, então, eu vou fazer ponto meia nos 15 pontos. Depois, eu vou fazer um ponto meia e uma laçada, um ponto meia e uma laçada, até o último pontinho que eu vou fazer um ponto meia. E na terceira carreira, eu vou fazer um ponto meia e vou soltar a laçada. Faço um ponto meia e solto a laçada. Então, na verdade, esse trabalho, ele vai consistir dessas 3 carreiras. A hora que termina a terceira carreira, volta na primeira. Então, você vai fazendo até obter o tamanho que você deseja de gola. Vamos lá? Então, vamos fazer primeiro os pontos meia, que nada mais é do que introduzir a agulha aqui no primeiro pontinho, por dentro aqui do ponto, de frente para trás, né? Então, eu introduzo a agulha aqui, ela tá na frente dessa agulha, e eu introduzo por trás. Ela fica agora atrás da agulha. Vou fazer uma laçadinha com o fio e vou puxar essa laçada para frente, desta forma. E assim sucessivamente. Insiro a agulha, faço a laçadinha, trago essa laçada para frente e solto o ponto. A primeira carreira de pontinhos é importante fazer soltinho, sabe? Porque a primeira carreira ela é sempre mais apertada, então quanto mais solto você colocar os pontos na agulha, melhor é.
Então, esse aqui é o ponto meia, que é um ponto que eu ensino vocês na primeira aulinha de tricô. E também esse é um ponto que a gente sabe que o nozinho vai ficar para trás, né? Então, esse aqui eu jogo o nozinho para trás, o pontinho, né? Eu gosto de trabalhar com uma agulha espessa assim, porque o trabalho ele fica fofinho e ele rende, né? Ele cresce bem mais rápido do que se você for utilizar uma agulha fina. Então, eu gosto. E esse fio urbano é uma delícia. Vocês vão ver que é muito bom de trabalhar com ele. Ele é bem quentinho e esquenta muito bem o pescoço. Evita uma bela dor de garganta também. Prontinho. Fiz aqui a minha primeira carreira. E agora, nós vamos fazer a segunda carreirinha. A segunda carreira, ela vai ser da mesma forma que eu fiz, só que intercalando os pontinhos com uma laçada. Vamos lá? Então, agora, na primeira carreira, aqui, ó, eu virei a agulha, né? Então, a parte de trás agora é a parte da frente do trabalho. Então, vejam que os pontinhos estão aqui, ó. A parte enrugadinha do trabalho agora está desse lado aqui. E como eu vou fazendo o ponto meia, ele vai formando aquele ponto cordão, né? O ponto tricô. Então, vamos lá. Vou fazer o ponto meia. E vou fazer agora uma laçada nessa agulha de trás, ó. Como se fosse um outro ponto, tá vendo? Faço um ponto meia. Depois que eu faço esse ponto meia, eu faço uma laçadinha na agulha. Faço o ponto meia, normalmente, e faço a laçadinha na agulha. Então, é como se fossem pontos, falsos pontos, né, que a gente vai colocando ali. Faço o pontinho, e agora faço uma laçadinha. Faço o pontinho, e faço uma laçada. Ponto, laçada, ponto, laçada, ponto, laçadinha, ponto, laçada, ponto, laçada, pontinho, laçada, pontinho, laçada, ponto, laçada, ponto, agora última laçadinha e o último ponto. Então, essa foi a nossa segunda carreirinha e veja como ela ficou com o dobro de pontos, né? Que são essas laçadas que a gente vai soltar agora na próxima carreira. Virei o trabalho e agora, vamos continuar, lembrando que depois que eu faço o primeiro ponto, o que vem é uma laçada, eu só vou soltar essa laçada da agulha. Faço um ponto e solto a laçada. Faço um pontinho, solto a laçada. Faço um pontinho e solto a laçada. Deixa eu trazer o trabalho mais pra cima. Faço o pontinho, solto a laçadinha. Faço o pontinho e solto a laçada. Fica muito lindo esse ponto. Eu, pelo menos, gosto bastante. Solta a laçadinha, faz o pontinho, solta a laçada, faz o ponto, solta a laçada, ponto, laçada. Depois, na próxima carreira, vocês podem contar pra ver se tem 15 pontos, né? Para ver se você não soltou um ponto que não era laçada, que às vezes no começo a gente
pode fazer esse tipo de coisa sem querer, né? Pontinho, solta a laçada e o último ponto. Então, o trabalho vai ficando assim, ó, dessa forma. E agora, a gente vai seguindo essa sequência, certo? De uma carreira de ponto meia, uma carreira em que você faz um ponto meia e uma laçada, um ponto meia e uma laçada e termina com ponto meia. E a terceira carreirinha em que você faz o ponto meia e solta a laçada, ponto meia e solta a laçada até o último ponto meia. E vamos crescendo o trabalho até a altura desejada. Eu vou continuar o trabalho aqui e depois eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Então, pessoal, voltamos aqui com o trabalho e eu cresci 64 centímetros de gola, porque eu quero colocar ela no pescoço sem precisar dar a volta. Mas se vocês quiserem fazer menor ou maior, para dar 2 voltas no pescoço, também pode, certo? Eu vou parar ela aqui. E agora, nós vamos arrematar a peça. Então, agora, a gente chegou na etapa de retirar os pontos da agulha. Para isso, a gente vai fazer um ponto, mais um ponto, porque eu tenho que ter 2 pontos na minha agulha da mão direita, e aí eu posso passar um sobre o outro, certo? Agora, faço mais um ponto, tenho 2 pontos na agulha, consigo passar um sobre o outro. Eu apenas derrubo o pontinho sobre o outro ponto. Então, ó, derrubei. E assim, a gente vai fazendo até o final da carreira. Faz um pontinho, derruba um sobre o outro. Faz o pontinho. E ali derruba um sobre o outro. Dessa forma, a gente vai tirando os pontos da agulha e vai finalizando o trabalho. Dessa forma. Esse é um arremate simples e ele fica com um acabamento bonito. Inclusive, acabamento numa peça é tudo, né? Às vezes o trabalho tá lindo, um tricô maravilhoso, mas a costura não fica legal, o arremate não ficou bonito. Aí a gente tem que refazer, né? Porque todo o trabalho tem que estar bacana, né? E acabamento é uma coisa que chama atenção na peça. Então, é sempre legal treinar os acabamentos, né? É importante saber costurar peças, fazer um arremate legal. Eu gosto muito desse arremate porque é super simples e fica sempre muito bonito. Cheguei aqui, estou com o meu último pontinho na agulha. Olha como ficou o arremate, fica bem bonitinho, certo? E agora, nós vamos pegar esta alcinha e vamos... Eu já cortei o fio, um pedaço de fio, certo? E eu vou passar, então, este pedaço, que eu até exagerei aqui, tá bem grande. E vou fazer um nozinho pra finalizar aqui. Esse nó, eu faço ele bem rente aqui, ó. Eu vou puxando ele pra dentro também. Que daí ele fica uma finalização mais bonitinha. Tá aí, ó. Tá feito o arremate. E agora, nós vamos costurar uma ponta com a outra da gola. Então, já tô aqui com a peça finalizada e agora nós vamos costurar as partes. Aqui no início do trabalho, onde a gente iniciou, eu já guardei o fiozinho aqui pra dentro dos pontos. Agora é só cortar aqui esse pedacinho. E agora, nós vamos fazer a costura dos 2 lados da peça. Para isso, eu tô utilizando, então, uma agulha de tapeceiro. Essa aqui, ela é mais gordinha, tem um orifício maior, porque o fio urbano é um pouco mais espesso, né? Então, não é qualquer agulha que vai entrar o fio. Não pode usar uma agulha muito fininha.
E também, vou dar já uma dica para vocês, quando a gente vai arrematar o trabalho, tentar deixar o mais laceadinho possível, porque agora, costurando ponta com ponta, o que vai acontecer? A parte de baixo, a parte que a gente começou o tricô, ó, ela é bem soltinha, tá vendo? E aonde a gente arrematou, ela fica mais justa. Então, quanto mais soltinho eu conseguir fazer, sem apertar os pontos, melhor. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer de eu começar a costurar a peça, e aí, esse pedacinho aqui que é mais justinho, a gente acaba terminando aqui e vai sobrar aqui um pedaço sem costurar, e aí vai ter que fazer tudo de novo a costura. Então, a gente já tenta, né, deixar aqui mais soltinho, que é para não ter esse problema. E para costurar, nós vamos fazer o seguinte. Tá vendo que aqui tem um ponto, aqui tem outro. Então, entre um ponto e outro, nós vamos introduzir a agulha assim, ó. Certo? Então, a gente sempre vai pegar entre 2 pontos, a gente vai passar a agulha para passar o fio para fazer a costura. Isso, então, desse lado e desse lado a mesma coisa, né? Aqui, ó, observe que a gente tem aqui os pontos e a gente vai passar, então, a agulha entre os pontinhos, certo? Então, vamos lá. Então, o fio tá aqui e eu vou começar a minha costura desta forma, costurando assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Vou pegar entre 2 pontos. E passar o fio. Tentar também não apertar a costura, tá? Para o trabalho não franzir. E mudar o tamanho ali da gola nesse ponto da costura. E é muito importante, né, a finalização de um trabalho. A finalização, ela tem que ficar razoável, né? Porque, às vezes, por causa de uma finalização mal feita, você perde o trabalho. O trabalho, às vezes, tá lindo, maravilhoso, mas a finalização não ficou muito boa. Então, a gente tem que, na verdade, tá sempre treinando. Eu acho, assim, que pra mim, a parte mais difícil de um trabalho é a finalização. Porque eu nunca soube, assim, costurar, sabe? Não sou uma boa costureira. Ó, minha mãe tá dando boa noite aqui. Boa noite, mãe! Boa noite. Olha lá, minha mãe dando tchau pra nós. E o que acontece é isso. Se a gente não tem uma boa finalização de trabalho... Ah, sim, eu até me perdi no que eu tava falando, porque minha mãe deu boa noite. Mas o que eu tava falando é que eu nunca fui uma boa costureira. Eu gosto de fazer tricô e crochê, mas costura pra mim sempre fui zero esquerda. E com o tricô e o crochê, com essas finalizações, né, das peças, a gente acaba tendo que aprender e treinar, né? Eu não sei, eu acho difícil isso, fazer, né, essa finalização. Mas eu acho que a minha finalização melhorou bastante com o tempo, porque você tem que finalizar os trabalhos que você inicia, né? Não dá pra... E também não acho legal pedir pra alguém costurar pra mim, né? Acho que a gente tem que saber fazer o produto, eu sou assim, né? Começa, tem que terminar. Então, a gente vai aprendendo. E é isso, claro, você não precisa, assim, se estressar e ser perfeccionista, né? Eu no começo era muito perfeccionista. Também não precisa, né? A gente também não tá fazendo um trabalho desses pra se estressar, né? Mas pra relaxar, pelo contrário, né? Mas com o tempo a costura vai melhorando cada vez mais. E sempre seguindo essas dicas, né? Não apertar tanto o arremate, não apertar tanto a costura, né? Tentar deixar o mais, assim, mais soltinho possível. Mas também não tem segredo, né, gente? É só ver um padrão e ir até o final com esse padrão. E aqui o padrão que eu tô utilizando é passar por dentro de 2 pontos, né? Atravessar a agulha entre 2 pontinhos e a costura vai acontecendo. Ó, tá vendo? Aqui nesse final eu tenho que tomar cuidado, ó. Tá vendo? Esse aqui tá mais laceado e esse aqui ele acaba um pouquinho antes. Então, eu tenho que dar um jeito de encurtar esse que tá mais comprido e tentar alongar o de cima na questão dos pontos, né? Então, aqui, quanto mais atrás eu pegar, melhor. E o outro ali, quanto mais avançado eu pegar, melhor, porque aí não vai sobrar. Porque tá vendo que tá bem laceadinho? Então, eu vou pegar aqui, já vou comer um pedaço dessa ponta, pra ela não ficar... Acho que vai dar certo, ó. Daí, agora eu vou fazer
Já vou finalizar o de cima, que tá mais justinho. E aí, agora, por fim, vou pegar mais aqui, ó. Ó, deu certo a costura, tá? Aí, aqui eu posso arrematar pra cá. Posso prender até unir esses dois pedacinhos aqui, ó. Pra ele ficar mais retinho. Ó. E aí, eu vou dar um pontinho. Então, na verdade, a costura você vai sentindo como é que tá ficando. E assim, como não foi uma máquina que fez, foi uma pessoa, um ser humano, não vai ficar igual os dois lados. Tipo, ah, meu Deus, e agora? O ponto, não tô achando aqui um ponto onde inserir a agulha. Vai vendo onde fica melhor essa inserção e vai fazendo. Tem que costurar, né? Os dois lados, não tem outro jeito. Aí, fiz um nozinho aqui. E agora, eu posso passar... Deixa eu ver se tá bom esse nó. Tô achando que tá meio solto ainda. Vou fazer mais um nozinho. Pra garantir. E aí, você vai fazendo conforme vai aparecendo pra você ali. Não tem muito segredo, não. E aí, a gente pode passar assim por dentro. Eu vou passar por dentro aqui dessas gominhas. Pra poder arrematar o trabalho. Puxar aqui. Acho que ficou bem preso. Passar mais um pouco aqui pra dentro. E prontinho. A gola ficou muito lindinha. A costura ficou muito perfeita também. Ó, ela ficou bem discreta, como vocês podem ver, dos dois ladinhos. Adorei minha gola, gente. E é isso. Vamos depois fazer mais trabalhos com outros pontos fantasia de gola, de cachecol. E por hoje era esse trabalho que eu queria mostrar para vocês. E fiquem ligados, porque os próximos vídeos de tricô vão ser ainda melhores do que esse. Tchauzinho!